De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 28 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E venezuelanos que foram trazidos para Manaus começam a tentar se adaptar a uma nova vida. Mas para todos eles é hora de vencer os obstáculos, como aprender a nova língua e renovar as esperanças. O início da semana foi especial para esse grupo de venezuelanos. O Anderson, de 2 anos, ganhou a primeira bola da vida dele. Uma conquista para a mãe que lamenta não ter dinheiro nos últimos anos, nem mesmo para comida. E de verdade, em Venezuela não tinha uma boa alimentação, não tinha comida, não tinha nada. Os imigrantes chegaram na última sexta-feira e aos poucos começam a se adaptar à cidade. O Yeberson ainda ensaia as primeiras palavras em português e, sempre que pode, arrisca algumas frases para estar pronto na hora de procurar um emprego, que será o primeiro depois de 1 ano. Ele conta que de onde veio, os preços eram altos a ponto de produtos básicos não serem acessíveis nem mesmo para quem tem uma renda fixa. Por isso, vai mandar parte do dinheiro que receber assim que conseguir um trabalho para a família, os pais e os 4 irmãos na Venezuela. Conseguir trabalho aqui digno, salário digno para poder levantar minha família e ajudar minha mãe e meu pai allá em Venezuela. A expectativa é que dentro de poucas semanas os venezuelanos comecem a participar de cursos profissionalizantes e aprendam pelo menos o básico da língua portuguesa. A ideia é que eles fiquem nesses espaços por apenas 3 meses e a partir daí já possam se sustentar sozinhos. Alguns órgãos brasileiros como Secretaria de Trabalho do Estado e do município estarão conosco aqui já para efetivar, cursos de formação, e tudo, verificar a questão do aprendizado da língua e tudo, Eles têm aqui 3 meses para ficar, nesse espaço para receber isto, para daqui a pouco eles adentrarem o mercado de trabalho e daqui tomar independência, Este abrigo na Zona Sul acolheu cerca de 120 famílias de imigrantes. Por aqui, a sensação é de alívio. Pessoas que fugiram da miséria e agora estão prontas para um recomeço. É o caso da família da Tereza. Ela era manicure no país de origem e mesmo trabalhando o dia inteiro, o dinheiro no fim do mês não era o bastante para alimentar os filhos e nem dar condições de uma vida digna. Por isso, agradece toda a ajuda que recebeu até aqui, nesses 6 meses em território brasileiro. Me recomendaron que viniera a Manaus, que había más futuro para mí, para mi familia, que sí había oportunidades de conseguir trabajo y eso es lo que esperamos, pues, conseguir un buen trabajo para estabilizarnos. O marido dela relembra dos momentos difíceis que deixou para trás. Foram anos sem o mínimo necessário para viver. Agora, ele não esconde a vontade de fazer cada oportunidade valer a pena. Há esperança. Sim, há esperança, sim. E mais de 1.500 famílias de 2 municípios da calha do Alto Rio Negro vão receber ajuda humanitária. 2 municípios estão em situação de emergência desde o início do ano, depois que o nível do rio desceu abaixo da média. 42 mil litros de água e 76 toneladas de alimentos foram enviados a Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. A ajuda humanitária vai beneficiar famílias que estão em situação de emergência devido à seca. Mês passado, a Calha do Negro sofreu um evento de estiagem extrema. A preocupação maior nesses municípios são as comunidades que estão distantes das sedes desses municípios, que são as mais afetadas. Das mais de 2 mil famílias, pouco mais de 1.500 devem receber a ajuda humanitária. Todas são indígenas de 23 etnias que ficaram isoladas por conta da estiagem naquela região. Lá existem muitas dificuldades do deslocamento dessas famílias até a sede, que é São Gabriel da Cachoeira. E foi feito um levantamento para que pudéssemos conhecer mais essas famílias. A ajuda humanitária ainda inclui hipoclorito de sódio, que é usado para tratar a água do rio, kits de higiene pessoal e medicamentos. A balsa com os mantimentos deve chegar aos municípios em até 3 dias. E em Parintins aconteceu o lançamento oficial de um projeto social de horta urbana comunitária. O UCA tem o objetivo de promover segurança alimentar da população parintinense e proporcionar uma renda extra para famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto Horta Urbana Comunitária da Amazônia, o UCA,
da Associação Cidadania Social e Sustentabilidade AQSUS foi o único aprovado em Parintins no último edital de patrocínio do Banco da Amazônia, no fim do ano passado. O objetivo geral do UCA é promover a segurança alimentar da população parintinense por meio da prática de produção de alimentos saudáveis em quintais e na abordagem do tema no cotidiano de grupos comunitários. Além de combater a insegurança alimentar, também que essas famílias possam ter oportunidade de geração de renda. O excedente daquilo que elas vão usar na sua alimentação, elas possam estar comercializando, colocando esses produtos no mercado local, tendo em vista que a gente sabe que a maioria daquilo que é produzido no nosso município de Parintins vem de fora. Nesta primeira fase, o projeto beneficia 15 famílias em situação de vulnerabilidade social, com distribuição de mudas, palestras, cursos de capacitação e acompanhamento técnico. Conhecer o nosso produtor, que é de suma importância para o sucesso do projeto. Trocando essas experiências, o que ele já faz, o que a gente pode melhorar para potencializar a produção dele e depois passar essa noção empresarial, porque hoje o nosso produtor ele tem que encarar a propriedade dele com uma empresa. A família de Dona Gésia é uma das beneficiadas pelo projeto. Ela construiu 2 balcões no quintal de casa para o cultivo de hortaliças e legumes e já vende os produtos para os vizinhos e conhecidos. Um alimento saudável, né? Não existe agrotóxico nenhum. Estou muito feliz em participar desse projeto e peço a Deus que nos dê saúde para continuar. Para a associação, o UCA é uma semente que vai gerar frutos em Parintins. Com a visibilidade do projeto, já há oportunidades para ele se ampliar na cidade. A gente recebeu da Fundação Banco do Brasil o certificado de novas tecnologias sociais. Fomos convidados para participar de um outro edital também de agroecologia, voltado para a questão do meio ambiente. E também fomos convidados para participar novamente do Prêmio Itaú Unicef, que acontece esse ano de 2018. E ontem foi inaugurada a nova sede do Detran Amazonas. A mudança ocorre depois de 5 anos que a Defesa Civil apontou problemas no antigo prédio, que fica na zona centro-sul da cidade. Agora, todos os serviços de habilitação e de veículos vão ser feitos no prédio novo que fica próximo à antiga sede, na Avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul da cidade. Quem precisou resolver alguma pendência nesta segunda-feira aprovou o local. É uma boa localidade aqui, tá bem estruturado agora. Bom, eu tô gostando, eu só achei um pouco pequeno, mas tá bem bacana, tá moderno. A mudança aconteceu por causa de um laudo da Defesa Civil do Estado expedido em 2013. O documento aponta problemas na estrutura do antigo prédio e que traziam riscos para os funcionários e também para a população que usa os serviços do órgão. Mas só depois de 5 anos que a nova sede foi inaugurada. É um prédio que toda hora estava problema de incêndio, desabamento, os funcionários todos doentes, com problema de saúde, devido a um lugar totalmente desumano. O aluguel da nova estrutura da sede do Detran deve ser R$ 177 mil por mês, um custo de mais de R$ 2 milhões por ano. Quem determina o preço do valor do imóvel é a CEINFRA. Aí depois vai para a CGL para ela aprovar, para ver se está dentro das condições para ser aprovado. Então nem a diretoria do Detran, nem o proprietário tem influência em dizer quanto vai ser o aluguel. O diretor do Detran não soube dizer sobre o que deve ser feito com a estrutura da antiga sede. Ele vai servir apenas agora como depósito de alguns carros de imediatos e o governador vai determinar o que vai ser feito. Os testes de motos são feitos lá atrás, que é muito grande, aquilo é muito grande. Vai continuar, mas eu vou transferir tudo isso lá para o nosso centro de treinamento. Os atendimentos continuam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a nossa conversa de hoje é sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Responder uma mensagem de celular, não usar cinto de segurança, capacete ou dirigir sob efeito de bebida alcoólica são atitudes que, apesar de renderem multa e serem apontadas como as principais causadoras de acidentes, ainda são muito comuns nas ruas e estradas brasileiras. Combater esse tipo de imprudência através da conscientização é o foco da campanha Maio Amarelo, realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.
Dia, uma instituição social sem fins lucrativos dedicada a desenvolver ações que contribuam para a diminuição dos índices de acidente no trânsito do nosso país. Para falar mais sobre a campanha e quais as ações estão sendo preparadas para esse mês, nós estamos recebendo aqui no estúdio o representante do movimento aqui no Amazonas, o especialista em trânsito, Ranieri Mendonça. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Obrigado, bom dia. Eu acabei de dar alguns exemplos de imprudências que acabam resultando em acidentes de trânsito, acidentes esses que podem ser fatais, mas ainda assim são extremamente comuns e ignorados, né? Infelizmente nós temos esse grande problema, né, no trânsito, não só aqui dentro de Manaus, no estado do Amazonas, mas também no Brasil de uma forma geral. Se falava muito a respeito de acidente de trânsito com pessoas alcoolizadas. Hoje, o maior índice de acidentes são com pessoas usando smartphones. É muito comum, né? As pessoas mandam áudio, escrevem, utilizam como com a justificativa, parou no semáforo, trânsito de talento, dá para utilizar, né? Esse é um grande problema. A autoconfiança hoje ela predomina e é onde causa o maior índice de acidentes. Acidentes que podem ser fatais em algumas vezes, né? A gente preparou aqui um quadro para mostrar a quantidade de acidentes que aconteceram por anos, né? A gente vai mostrar agora para vocês esses números. Vamos lá aqui, em 2012 foram 4.000 registros, né? E esse número chama a atenção, mas ainda assim é o menor registrado, né, nos últimos anos. 2016, 14.000. 2017 houve uma redução considerável em relação ao ano anterior, mas ainda assim é uma incidência muito grande. A gente leva em consideração que o trânsito mata mais que uma guerra. Hoje é a segunda causa que mais mata dentro do Brasil. De acordo com as estatísticas, colocam-se que aproximadamente 55 mil pessoas morrem em acidente de trânsito por ano no Brasil. Na verdade, esse número pode ser até maior, porque não existe um registro seguro que possa falar sobre isso. Para você ter uma ideia, a ONU ela recomenda que as pessoas que se envolvem ou são envolvidas em acidente de trânsito, que ela fique em observação durante 30 dias. E aí depois desses 30 dias, após os 30 dias, é que deveria ser atestada a causa principal, né, do óbito. E não é o que acontece dentro do Brasil. Então, esses números que a gente tem são das pessoas que morrem na hora do acidente? Isso, são aquelas pessoas que o IML vai lá e retira o corpo do local. Então, muito provável que seja bem maior. E esse ano a gente já tem muitas pessoas, né, que perderam a vida no trânsito só aqui em Manaus. Só aqui dentro de Manaus, de janeiro até ontem, foram 70 vítimas fatais. É um número muito alto. Se você parar para observar, o que é o trânsito? O trânsito é você se locomover do ponto A para o ponto B, não é uma guerra. E aí está acontecendo muito problema. Olha, existem várias situações no meio, né? Mas o que nós precisamos mudar é principalmente a parte de conscientização. Nós temos o hábito de jogar a responsabilidade para os órgãos competentes. Tem a culpa deles, a parcela deles? Existe, com certeza. Mas principalmente é de quem sai para pegar um veículo, independente de carro ou moto. E os acidentes de moto aumentaram 150%. Para quem usa telefone conduzindo um veículo, é comprovado que esse risco ele aumenta em até 400%. Então, assim, nós precisamos parar com isso de que eu consigo fazer, eu consigo dirigir, não existe risco, é uma coisa rápida. É isso que nós precisamos. E o movimento Maio Amarelo ele vem justamente para isso. É para conscientizar as pessoas e trabalhar em cima desses índices alarmantes de acidente. Nós trabalhamos o ano todo. Saiu uma resolução, a 722, no começo do ano, que todo mês nós temos um assunto para se trabalhar. Nós não trabalhamos somente no mês de maio. Para você ter ideia, agora em junho nós vamos trabalhar com a conscientização a respeito do álcool na direção. E agora, dia 10, quinta-feira, nós vamos ter a abertura oficial do Movimento Maio Amarelo, junto ao Detran, no auditório do CIESA, a partir das 18 horas, com o palestrante, o coronel da Paraíba, o Israel Moura, que ele é um grande especialista na área de trânsito. Ele vai realizar a palestra e terá certificação para os convidados. E dia 12, sábado, nós vamos realizar um curso de atualização do Código de Trânsito Brasileiro, que ele vai falar sobre as 34 leis durante o dia todo.
Falando nas leis relacionadas ao trânsito, elas costumam ser muito brandas, né, em relação... Hoje o rigor em multas está bem maior, né, o valor. Mas quando você tira a vida de alguém no trânsito, por exemplo, agora houve uma mudança recente, né, na legislação, mas ainda assim é alguma punição muito branda, que quem fica ali com a grande punição mesmo é a família que perdeu um ente querido ali num acidente por uma pessoa que decidiu simplesmente beber e usar o carro como uma arma ao sair dirigindo. Isso, infelizmente, as nossas leis no trânsito, elas ainda são brandas, como você falou, mas a finalidade maior é principalmente evitar esse tipo de acidente, evitar esse tipo de coisa. A ideia do Código de Trânsito não é punir como nós ouvimos por aí. O Código de Trânsito é a indústria da multa. A finalidade dele não é essa, a finalidade dele é salvar vidas no trânsito, é evitar que chegue a esse ponto. Então, assim, o que nós precisamos principalmente é que mude a conscientização dos usuários de uma forma geral. Assim como o pedestre ele quer atravessar a rua em qualquer local, de qualquer forma, que não pode, existe no Código de Trânsito todo o procedimento, o motoqueiro também ele não pode executar qualquer tipo de manobra, os veículos de todos os tamanhos também não podem realizar. Então, a ideia do Código de Trânsito não é a penalidade, né, a punição, é evitar que isso aconteça. Geralmente, o processo de conscientização acontece quando você passa por alguma situação, né, de risco, uma multa, sofreu algum tipo de acidente ou alguém próximo a você. E normalmente é quando, por instinto até, você começa a ter essa consciência maior. Para estimular essa consciência, sem que tenha que passar por uma tragédia, qual seria a alternativa para que isso comece desde o início, quando a pessoa decide tirar a habilitação, e até para quem não dirige, para quem está ali na sua condição de pedestre, mas faz parte desse processo todo de trânsito? Olha, o primeiro passo deveria se iniciar através das crianças, através de palestras educativas, como nós realizamos, o Detran realiza, o Manaus Trans realiza, e a partir disso daí começar a criar uma visão totalmente diferente do que é o trânsito. Quando a pessoa chegar na idade para se tirar a habilitação, aos 18 anos, ela já deveria ter isso mais ou menos construído. E então, nesse processo é que deveria se mudar totalmente a visão. Nós trabalhamos muito, principalmente eu tenho tentado trazer para Manaus uma outra visão do que é o trânsito, trazendo palestrantes de fora, de renome e etc. Assim como nós temos uma programação até o final do ano para trazer grandes nomes para falar um pouco mais sobre trânsito. O grande problema é que nós não conseguimos ter público. Apesar de nós termos aí uma grande quantidade de motoristas, de uma forma geral, mototáxi, taxista, motorista de ônibus, caminhoneiro, carreteiro e a população de uma forma geral, eu não consigo ter público. Às vezes eu não consigo 50 pessoas para colocar dentro do auditório para realizar uma palestra gratuita. Para quem quiser saber mais detalhes sobre a programação, sobre como vai funcionar o Maio Amarelo e todas as atividades, tem um telefone de contato? Existe um número direto, vocês podem entrar em contato, que é o 99296-7600. 99296-7600. Só reforçando, tem pelo menos 2 eventos já programados agora, recentes. Essa semana agora, na quinta-feira, dia 10, que é a abertura oficial. Sábado, dia 12, que é uma palestra, um curso, na verdade, com o coronel. E nós temos mais 3 eventos grandes que nós vamos realizar durante esse mês ainda. E para quem se impressionou com os números que a gente mostrou de acidentes, né, a gente tem outros números para você agora que está acompanhando o Manhã no Ar, que são os números das pessoas que infelizmente perderam a vida em acidentes de trânsito, né? Em 2016 foram 284 registros, 2017 316 e 2018 mais de 72 pessoas. E aqui a gente está falando em números, mas esses números se referem a pessoas. Foram pessoas que perderam a vida, foram famílias que foram destruídas por conta de acidentes de trânsito. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que esses dados, esses registros possam diminuir. A gente não tem esses impactos, principalmente por conta de imprudência, né? Isso é verdade. Como o próprio tema esse ano vem falando, nós somos o trânsito. Então, todos devem ter responsabilidade, devem ter cuidado. Esse índice ele precisa diminuir. Infelizmente, nós só paramos para observar isso quando nós perdemos alguém muito próximo.
Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Obrigado a você, tenha um bom dia. Recebi hoje o Ranieri Mendonça, especialista em trânsito. E agora são 6h48. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Criança de 2 anos morre após ser brutalmente agredida. O padrasto foi preso ontem como um suspeito do crime. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ajuda humanitária enviada para mais de 1.500 famílias da Calha do Alto Rio Negro. 2 municípios estão em situação de emergência desde o início do ano. O nível do rio desceu abaixo da média. Vida nova para venezuelanos trazidos para Manaus. Agora eles começam a vencer obstáculos como aprender uma nova língua. Na semana passada, 165 chegaram à capital por meio do programa de interiorização de imigrantes do governo federal. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli na 93.1. Olá, Cleiton, bom dia. Bom dia, Adriane. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Vamos falar sobre escolas que funcionam em prédios privados que a prefeitura paga aluguel. E aí tem vereador querendo saber por que esses aluguéis são tão altos, né? Querem auditoria nos contratos de aluguel. É um problema que a CEMED perpetua há muito tempo. Em vez de construir escola, paga aluguéis milionários e vai deixando que locais que não têm estrutura adequada para funcionar como uma escola seja o local que vai receber as crianças aqui da nossa cidade, né? Exatamente. Inclusive, o Jornal Crítica do último domingo noticiou, trouxe uma reportagem, né, questionando uma denúncia que foi apresentada de desvio de dinheiro público em contratos firmados pela prefeitura e empresas que alugavam prédios. E mesmo assim, esses contratos feitos com aluguéis perpetuam. Só uma empresa que firmou parceria com a Prefeitura de Manaus, ao longo de 5 anos, vai receber um valor de R$6.100.000 de contratos, de cada um dos contratos de aluguéis. Então, o vereador Chico Preto, que é oposição, né, levantou essa questão na Câmara Municipal de Manaus e quer que os vereadores agora avaliem, criem uma comissão para avaliar se realmente merece o investimento que é feito para essas escolas. Claro que a base do prefeito foi lá e disse que merece sim, que precisa desse investimento, porque nem sempre se pode construir escolas e mantê-las. Então, é necessário fazer esses aluguéis. Isso está numa discussão no âmbito da Câmara Municipal de Manaus e vamos ver o que os vereadores vão fazer agora. Vale lembrar que os vereadores, né, do Legislativo Municipal não estão ali só para criar leis, não. Também compete a eles fiscalizar a execução, a aplicação dos recursos públicos, a execução do trabalho da Prefeitura. Vamos ver o que vai ser feito então daqui para frente, se algo vai ser levantado mesmo, se uma comissão vai ser criada, se vão pedir respostas da Prefeitura de Manaus. O que é interessante é o seguinte, Adriane, quando vão desapropriar um terreno qualquer ou vão comprar uma casa ou um terreno de alguém, o poder público como um todo, seja Estado, seja Prefeitura, adora barganhar, né? Não, isso daqui só vale tanto, mas você acha que o seu terreno vale X, mas o governo diz que vale Y. Na hora do aluguel, não. O preço que você cobrar, vai lá e paga. E normalmente o pagamento desses aluguéis demora tanto que quem aluga já aluga com preço lá em cima para compensar os meses de atraso que vão ter logo em seguida, né? Agora, a gente tem consciência que o que não pode deixar são que crianças fiquem sem escola, fiquem sem condições de estudar e que essas escolas precisam ser distribuídas em todas as zonas da cidade para que elas sejam acessíveis. O problema é deixar que isso se perpetue. Uma coisa é você alugar uma escola por uma questão paliativa, para resolver um problema ali de imediato, mas aí, paralelo a isso, você já tem que estar pensando no local onde você vai desapropriar ou vai utilizar uma área pública e construir uma escola. O custo de uma construção não é tão alto, o alto mesmo é a manutenção. Se consegue manter uma escola que está funcionando numa casa, por exemplo, consegue manter uma escola que vai ser gerida e construída pelo próprio poder público de forma adequada. O que a gente tem são gatilhos ali na educação, né? Uma casa grande,
fecha esse quarto aqui, vira uma sala, esse quarto aqui vira uma biblioteca, esse banheiro inadequado vai ser o que vai receber todas as crianças. Enfim, é uma situação que não dá condições necessárias para que o estudo aconteça de uma forma com qualidade, né? Se é para alugar e resolver só esse ano, a gente aluga, no outro já vai ter escola, ok. O problema é que aluga esse ano, faz o contrato no ano seguinte e aí vai seguindo sem dar uma solução definitiva, né? Isso, a prefeitura inclusive alega que esse montante de aluguéis que existem hoje na gestão pública é herança de administrações passadas. É preciso que alguém pense no futuro e que o próximo governante tenha consciência de continuar, né? Que cada um quer ter lá o seu legado, mas parou 4 anos, acabou tudo que se planejou, aí começa tudo do zero e a gente fica com esse problema de descontinuidade de programas sociais, de educação, de tudo. Exatamente. Agora, Cleiton, mudando de assunto, tem uma questão bem polêmica que voltou à tona numa audiência pública, que é a desativação do Aeroclube na zona centro-sul da cidade. O prazo para a desativação acaba agora em agosto, né? Exato. E as autoridades precisam se manifestar. Não tem, por enquanto, nada previsto, né? Não. Inclusive, saiu dessa audiência pública ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas, com a presença, inclusive, do Ministério Público do Estado e também o Ministério Público Federal, uma documentação, né, que vai ser enviada para o governo estadual, para o governo federal também, para que eles tomem uma medida e digam o que vai ser feito, porque o prazo vence do contrato com a aeronáutica, né? E o que os parlamentares e o Ministério Público querem saber é o que deverá ser feito. A sugestão até então tem sido a construção de um novo aeródromo na região do município de Iranduba, que inclusive, segundo empresários, é o mais válido até agora, mas nada saiu do papel ainda. Essa polêmica toda é por conta da questão de desapropriação da área, né? O Aeroclube chegou primeiro, depois começou a urbanização toda ali em torno daquela área, que não tem segurança viária necessária para que esses aviões consigam pousar ali com segurança. Ainda bem que os acidentes que aconteceram, os pilotos conseguiram conduzir o veículo para uma área em que não tivessem casas, né? Uma área mais afastada, uma área de mata, para que a tragédia não fosse maior ainda. Mas não tem uma alternativa hoje dentro da nossa cidade, nem em Iranduba, porque tem que se construir uma pista de pouso, tem que se ter toda uma estrutura. O prazo termina e, mais uma vez, ninguém se movimenta, né, para tratar sobre isso. A gente vai esperar que, nesses 15 dias, alguém apresente algum tipo de solução, ou pelo menos uma alternativa, né, para a desativação dessa área. Agora, Cleiton, eu tenho um convite para você. Vamos lá no TRE? Medo, hein? Vamos. Vamos sim. Não fique preocupado não, sabe que é porque amanhã termina o prazo para o eleitor regularizar o título eleitoral, né? E todo mundo adora deixar para a última hora, né? A gente vai saber como está a situação por lá, se muita gente deixou para a última hora. O Danilo Alves está ao vivo e é para lá que a gente vai agora. Olá, Danilo. Danilo, muita gente hoje no penúltimo dia? Oi, Danilo. Acho que o Danilo não está ouvindo a gente. Pois é, a gente vê aqui que o atendimento está bem organizado, viu, Adriane? São 3 filas diferentes, uma para as pessoas que já agendaram um atendimento no site do TRE, uma das pessoas que não agendou e também aquelas que apenas vão justificar ou apenas vão realizar, no caso, a situação de pegar ou pagar alguma multa. Aqui, ó, a gente vê que muitas pessoas já estão, no caso, fazendo aqui o atendimento, muita gente esperando, gente que já realizou o agendamento e que vai fazer uma série de serviços e, no caso, atendimentos aqui do TRE. Desde a semana passada, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Adriane, eles, né, no caso, todo o grupo, estendeu o atendimento até as 7 horas da noite. Então, até amanhã, você que assiste a gente ainda tem tempo de se regularizar. O que é um eleitor em situação irregular? É quando você deixa de participar de pelo menos 3 pleitos, 3 eleições. Vale lembrar que primeiro e segundo turno para o TRE
conta como uma eleição. Ou seja, se você no passado, por exemplo, nas eleições suplementares não votou nem no primeiro, nem no segundo turno, e nas eleições de 2014 também você não votou, então é necessário sim para você regularizar a sua situação. Tem também outros serviços aqui que as pessoas vão realizar, que é para atualizar alguns dados cadastrais, também mudar no caso de domicílio, local de voto, ou também muitas pessoas do interior vêm para cá e é por isso mesmo que o TRE começou a fazer essa organização desde a semana passada. E pelo que a gente vê aqui, está bastante tranquilo. Algumas pessoas disseram para a gente que o estrondo mesmo, o alvoroço, começa a partir das 8 horas da manhã, que é quando todo mundo já chega aqui e começa a realizar, no caso, esse atendimento. Se você acha que deve vir para essa fila, eu vou te falar, além das pessoas que vão se regularizar, também vão fazer aqui a atualização de dados, tentar mudar o local de voto, vai ter também um nome social para as pessoas, né, para os travestis, transexuais, que querem utilizar o nome social para votar, também tem que ir para essa fila. Algumas pessoas, no caso, adolescentes de 16, 17 anos, ou até mesmo algumas outras pessoas que não ainda tiraram esse título, tem o Primeira Via, também tem um local aqui para poder realizar a retirada desse documento. Vale lembrar que o prazo final até o dia 9 de maio, então não perde, hein? Por enquanto, a situação é essa e a gente espera que no último dia também não fique tão pesado. Por enquanto está bastante tranquilo, viu? Tá certo, Danilo. Daqui a pouquinho volto a falar com você. Agora, me despeçam do Cleiton. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia. Eu que agradeço as informações aí para o ouvinte da FM o Dia. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã. Até lá. E agora a gente volta a conversar com o Danilo Alves, que continua ali no TRE, onde também o nosso drone está sobrevoando naquela área. Temos imagens ao vivo do movimento dessa área ali da cidade. Vamos mostrar então as imagens ao vivo do nosso drone na área ali do TRE. Muita gente procurou o Tribunal Regional Eleitoral para regularizar a situação. Quem não conseguir regularizar até amanhã, simplesmente não consegue votar nessa eleição, além de ter uma série de complicações, né? Esse também é o prazo para que você consiga fazer mudança de domicílio eleitoral. Votava no interior do estado, veio para a capital, vai votar aqui, tem que fazer essa mudança até amanhã. O atendimento no TRE costuma ser um atendimento agendado. Eu imagino que muitas dessas pessoas que estão aí não agendaram o atendimento e podem não ser atendidas, né? O prazo termina amanhã. Hoje abriu um pouquinho mais cedo justamente para tentar dar uma agilidade aí no atendimento, levando em consideração que muita gente foi para o atendimento. Algumas pessoas já entraram na sede do TRE. E hoje e amanhã o atendimento vai ser estendido, vai até às 7 horas da noite para conseguir atender o máximo de eleitores possível. Depois disso, já era, não volta, vai ter que justificar e pode ter complicações durante esse pleito deste ano. Então, o prazo termina, a gente sempre avisa com muita antecedência, mas aquele típico hábito brasileiro, né, de deixar as coisas para cima da hora, muita gente pode não conseguir, sem contar que indo antes poderia evitar uma série de transtornos. Agora fica no sol ou na chuva, aguardando por um atendimento. Muita gente vai passar o dia todo aí para conseguir se regularizar. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já começaram. A dedicação e o esforço de quem espera conquistar uma vaga em uma universidade pública fez com que muita gente investisse todo o tempo disponível nos estudos. Em Manaus, uma igreja criou um aulão para atender esse público. E também nos cursinhos, os fins de semana não são mais de folga. Para esses jovens, a volta às aulas significou um esforço diferente. Não serve só para passar de ano ou para conquistar o certificado do ensino médio. No cursinho, o estudo só vai ter valido a pena se eles conseguirem uma vaga na universidade. Os alunos estão dedicando cada vez mais horas para os estudos. Isso porque muita gente já tentou passar no exame do ensino médio, mas não conseguiu da primeira vez. Nessa classe aqui, por exemplo, quem já fez o Enem? E quem vai fazer o Enem pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso significa que tem gente que sabe que precisa reforçar tudo aquilo que aprendeu no ensino médio para conseguir sucesso no exame.
Os conteúdos de 3 anos a gente tem que trabalhar em 1 ano, né, a revisão, fazer uma revisão de todos esses conteúdos e junto com isso também aplicar uma questão mais prática. É necessário também que em outros momentos façam a revisão dos conteúdos que são trabalhados para poder ter um aprendizado mais eficaz. Para dar uma forcinha para quem quer passar no Enem, até o templo virou sala de aula. As aulas aqui são gratuitas. Essa igreja na zona norte da cidade começou esses aulões aos sábados e muita gente procurou. O auditório, que seria o espaço onde as aulas aconteceriam, acabou ficando pequeno. E tem muita gente que se sente mais à vontade na igreja do que numa sala de aula tradicional. É o caso da Fabiola, que se inscreveu 2 vezes e faltou à prova. O receio de fracassar falou mais alto, mas aqui ela se sente mais tranquila. Eu não consegui estudar sozinha, então aqui os professores explicando, eu olhando, eu escrevendo, eu copiando, eu lendo, eu tenho uma facilidade melhor de aprender assim, dessa forma. É um ambiente mais favorável para quem passou muito tempo sem estudar. Nesta aula, não existe limite de idade. E tem muita dedicação vinda dos professores, que são voluntários. Esses professores, todos com os quais eu fui falar, de imediato eles acataram. A gente explicou tudinho que era 0800, é uma ação social, e mesmo assim, com tanta sobrecarga, com pouco tempo que tem, eles estão aqui colaborando conosco. A Casa de Misericórdia, ou Mercy House, como o projeto é chamado, é uma chance a mais para todo mundo que quer vencer o desafio do Enem. E quem estiver interessado em aproveitar os aulões do Enem tem que agendar a participação pelo telefone 984045474. E estudantes que não conseguiram renovar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no prazo regular, ganharam uma nova chance para concluir esse processo. E o Danilo Alves continua ao vivo com a gente, tem os detalhes. Olá, Danilo. Qual é esse novo prazo e como é que faz para se regularizar junto ao FIES? Então, Adriana, a situação é a seguinte: a partir de hoje, você que não conseguiu realizar o seu cadastro tem até quinta-feira para acessar o site do CIS-FIES e fazê-lo. Não esquece que você precisa da documentação e identificá-la no seu agente bancário, no caso, qual que é a instituição que você estuda e, claro, qual é o agente bancário que paga a sua instituição, porque a gente sabe que é um programa do Fundo de Desenvolvimento da Educação que realiza o pagamento para essas instituições. Então, você precisa levar esse seu documento no agente bancário, caso qualquer banco que você esteja ali lidando. E, no caso, até o dia 10, você precisa ir ao site do CIS-FIES, que é o cisfies.mec.gov.br, e realiza a validação das informações. Como você já sabe, estudante do FIES, existe um processo que é mais ou menos 2 partes, Você precisa fazer todo o semestre e sabe que existe um prazo para isso. Então, você primeiro precisa ir até a sua instituição e lá perguntar para eles se eles já realizaram a identificação do aluno para o Fundo Nacional de Desenvolvimento, para o FNDE. Depois disso, ele avisa, no caso, a instituição, a escola, a universidade, e você precisa ir no site e lá validar as suas informações. Bom, na semana passada, segundo o próprio FNDE, teve uma espécie de instabilidade no sistema, no dia 30. Então, o CIS-FIES deu um problema para alguns estudantes, principalmente da região Sudeste e Nordeste. Então, por conta disso, eles realizaram essa prorrogação. Os estudantes do Amazonas têm até o dia 10, quinta-feira, para poder realizar esse cadastro, no caso, essa atualização de informações. Se você não realizar o seu cadastro, você pode perder a sua bolsa. Então, não deixa para a última hora. Hoje, essa semana, ainda tem até quinta-feira. E a gente sabe, Adriane Diniz, que quinta-feira, último dia, assim como aqui no TRE, também no CIS-FIES, há uma congestionada no sistema, A fila virtual, que as pessoas vão encontrar por lá, mas é mais uma oportunidade de você conseguir aí esse financiamento estudantil e concluir seu ensino superior. Danilo, muito obrigada pelas informações. E você aí de casa que não está dentro desse FIES agora, não conseguiu, não sabe do que se trata, precisa correr para fazer a sua inscrição no Enem. As inscrições já começaram e você pode se inscrever no ano que vem, dependendo da nota que você tirar em 2018. Então, uma coisa tem correlação com a outra. Se você não conseguir uma vaga numa universidade pública ou privada com bolsa integral, você pode conseguir o financiamento do que precisa para concluir o ensino superior.
E já tem o quadro Lição de Casa e a gente vai ver os benefícios do ensino à distância, a opção para quem não tem tempo de ir a uma escola ou faculdade. A gente traz ainda informações sobre a nova data da prova da Defensoria Pública e dicas de cultura para essa terça-feira. Não saia daí que eu volto já.